Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é o nosso programa de leitura bíblica de capa a capa, 365 dias para completar a palavra de Deus e ler ela de capa a capa. Hoje nós vamos ler o nosso dia 82 da nossa leitura consecutiva da palavra e hoje vamos ler o livro de Ruth. Antes da gente fazer a leitura do livro, eu vou fazer uma pequena introdução a respeito desse livro. A história de Ruth passa-se no tempo em que o povo de Israel era governado pelos juízes, ou seja, os livros anteriores que a gente estava lendo. Ruth é uma jovem do país de Moabe que casa com um israelita. Este morre e então Ruth se apega à sua sogra, demonstrando profunda devoção ao Deus de Israel. Depois de algum tempo, Ruth casa de novo, agora com um parente do seu primeiro marido, e foi por causa desse segundo casamento que Ruth veio a ser bisavó de Davi, o maior rei de Israel. As histórias dos juízes mostram as desgraças que vieram quando o povo de Deus se afastou dele, e este livro conta as bênçãos que recebe uma estrangeira quando se volta para o Deus de Israel e assim passa a fazer parte do seu povo. Esse é o esquema do livro de Ruth. Vamos ler aqui o livro então? Ruth capítulo 1. Hoje nós vamos ler o livro inteiro, que é de Ruth 1 até Ruth 4. Ruth capítulo 1. Elimeleque e a sua família em Moabe. No tempo em que Israel era governado por juízes, houve uma grande fome naquele país. Por isso, um homem de Belém, da cidade da região de Judá, foi com a sua mulher e os seus 2 filhos morar por algum tempo num país chamado Moabe. O nome desse homem era Elimeleque, e o da sua mulher, Noami. Os 2 filhos se chamavam Malom e Quilom. Essa família era de Efrata, um povo que ficava perto de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali algum tempo depois. Elimeleque morreu e Noemi ficou com os 2 filhos, que casaram com as moças moabitas. O nome de uma delas era Ofrã e da outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que estavam morando ali, Malom e Quilom também morreram e Noemi ficou só, sem filhos e sem marido. A volta para Belém. Um dia Noemi soube que o Senhor tinha ajudado seu povo, dando-lhe boas colheitas, então ela se aprontou para sair de Moabe com as suas noras. Elas saíram a fim de voltar para Judá, mas no caminho Noemi disse às suas noras: voltem para casa e fiquem com as suas mães. Que o Senhor seja bom para com vocês, assim como vocês foram boas para mim e para os falecidos. O Senhor permite que vocês casem de novo e cada um tenha o seu lar. Então Noemi se despediu das suas noras com um beijo, porém elas começaram a chorar alto e disseram: não, nós não voltaremos, nós iremos com a senhora e ficaremos com o seu povo. Mas Noemi respondeu: volte, minhas filhas. Por que quereis ir comigo? Vocês acham que eu ainda poderei ter filhos para casar com vocês? Voltem para casa, porque já estou muito velha para casar de novo. Pois ainda que eu tivesse esperança de casar outra vez, ou mesmo que casasse essa noite e chegasse a ter filhos, será que vocês iriam esperar até que eles crescessem para vocês casarem com eles? É claro que não, minhas filhas. O Senhor está contra mim e isso me deixa muito triste, pois vocês também estão sofrendo. Aí elas começaram a chorar alto outra vez. Então Ofrã se despediu de sua sogra com um beijo e voltou para o seu povo. Mas Ruth ficou. Veja, disse Noemi, a sua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Volte você também para a sua casa. Porém Ruth respondeu: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei. Onde morar, eu também morarei. O seu povo será o seu povo e o seu Deus será o meu Deus. Então, onde a senhora morrer, eu morrerei também e ali será sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa a não ser a morte me separar da senhora. Como Noemi viu que Ruth estava mesmo resolvida a ir com ela, não disse mais nada. E elas continuaram a viagem até Belém. Quando chegaram lá, toda a cidade ficou agitada por causa delas e as mulheres perguntavam: esta é Noemi? Porém ela respondeu: não me chame de Noemi, a feliz, chamem de Mara, a amargurada, porque o Deus Todo-Poderoso me deu muita amargura. Quando saí daqui eu tinha tudo, mas o Senhor me fez voltar sem nada. Então por que me chamar de feliz, se o Todo-Poderoso me fez sofrer e me deu tanta aflição? E foi assim que Noemi voltou de Moabe com Ruth, a sua nora moabita. Elas chegaram a Belém quando a colheita da cevada estava começando. Basicamente, qual é a situação aqui? Noemi, ela era casada com um homem muito influente, muito poderoso, e ela, mediante a escassez da terra que eles estavam sofrendo, foi para um outro país, um país estrangeiro, para tentar a vida lá. Nesse sentido, eles levaram todas as posses, num sentido econômico, né? E nessa questão, o marido dela morreu e os 2 filhos delas morreram durante todo aquele tempo que eles passaram lá. Então elas perderam, nesse sentido, toda a riqueza que ela tinha. Então você imagina, a família mais rica da sua cidade sai da sua cidade e vai morar numa outra cidade. E depois de um tempo,
volta somente a mulher do homem mais rico da sua cidade com a sua nora. E nesse sentido, ela volta como se fosse uma pessoa extremamente simples. Ela sai usando roupas caras, ela sai com o carro do ano, ela sai com todas essas coisas e ela volta de ônibus. Então, claro, como a gente deve perceber que é da natureza humana, as pessoas comentam. Então a cidade ficou alvoroçada justamente porque aquela mulher que era feliz, que era bem-aventurada, que era muito próspera, voltou sendo uma pessoa humilde, sendo uma pessoa que passou por muitas dificuldades. E esse é o contexto que a gente vai entender no primeiro capítulo de Ruth. Continuando aqui. Ruth vai catar espigas. Noemi tinha um parente chamado Boaz, que era um homem rico e muito importante. Ele era da família de Elimeleque, o marido de Noemi. Um dia Ruth disse a Noemi: deixe que eu vá até as plantações para catar as espigas que ficam caídas no chão. Talvez algum trabalhador me deixe ir atrás delas, catando as espigas que forem caindo. Vá, minha filha, respondeu Noemi. Então Ruth foi ao campo e andava atrás dos trabalhadores catando as espigas que caíam. E por acaso ela entrou numa plantação que era de Boaz, um parente de Elimeleque. Nisso Boaz chegou de Belém e disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês, que o Senhor os abençoe. Responderam eles. Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? Ele respondeu: é a moabita que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores catando as espigas que fossem caindo. E assim ela estava trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Então Boaz disse a Ruth: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Preste atenção e fique com elas no campo onde vão cortar espigas. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Quando ficar com sede, beba da água que os empregados tiverem para beber. Aí Ruth ajoelhou-se e encostou o rosto no chão e disse: por que é que o meu senhor reparou em mim e é tão bom para mim que eu sou estrangeira? Boaz respondeu: eu ouvi falar de tudo que você fez pela sua sogra desde que o seu marido morreu. Eu sei que você deixou seu pai, a sua mãe, a sua pátria e veio viver entre gente que não conhecia. Que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. E Ruth disse a Boaz: o Senhor está sendo muito bom para mim. O Senhor me deu ânimo, falando comigo com tanta bondade, pois eu mereço menos do que uma das suas empregadas. Na hora do almoço, Boaz disse a Ruth: vem aqui, pegue um pedaço de pão e molhe no vinho. Ela sentou-se ao lado dos trabalhadores e Boaz lhe deu cevada torrada. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Quando Ruth se levantou para ir de novo catar espigas, Boaz ordenou aos empregados: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes e não a aborreça. Tirem também algumas espigas dos feixes e deixe cair para que ela possa apanhar. E não briguem com ela. Aí assim Ruth catou espigas no campo até a tarde, depois debulhou os grãos de espigas que havia apanhado, e estes pesavam quase 22 quilos. Pegou a cevada, voltou para a cidade e mostrou à sua sogra o quanto havia catado. Também lhe deu a comida que tinha sobrado de almoço. Então Noemi perguntou: onde é que você foi catar espigas hoje? Onde foi que você trabalhou? Que Deus abençoe o homem que se interessou por você. Aí Ruth catou a Noemi, que havia trabalhado na plantação Aí Ruth contou a Noemi que havia trabalhado na plantação de um homem chamado Boaz. E Noemi disse: que o Senhor abençoe Boaz, que sempre tem sido bom tanto para os que estão vivos quanto para os que estão mortos. Noemi continuou: esse homem é nosso parente e um dos responsáveis por nós. Então Ruth disse: além de tudo, ele disse que eu posso continuar trabalhando com os seus empregados até acabar a colheita. Noemi respondeu: é bom que você vá com as empregadas dele, minha filha, pois se trabalhares na plantação de outro homem, você poderá ser humilhada. Assim Ruth trabalhou com as empregadas de Boaz e catou espigas até terminar a colheita da cevada do trigo e continuou morando com a sua sogra. Fazendo uma revisão desse capítulo aqui, basicamente o que aconteceu? Vamos imaginar da seguinte forma. Noemi é parente de Boaz nesse sentido. Elimeleque era o quê? Irmão desse grande homem. Vamos citar aqui como se Boaz fosse um empresário. E como essa viúva voltou, coincidentemente, Ruth, ela foi trabalhar na empresa desse empresário. E ele não sabia de nada. Quando ela começou a trabalhar como faxineira lá, uma das pessoas mais humildes, ele simplesmente chamou ela, viu que ela estava trabalhando bem
e falou o seguinte para ela: olha, você é uma contratada, uma terceirizada, mas eu vou te dar todos os benefícios dessa empresa como se você fosse uma pessoa que aqui estivesse trabalhando com a carteira assinada com a gente. E mais do que isso, eu peço para que você vá lá no refeitório e você não tire comida só para hoje, mas tire para a semana inteira para vocês, e eu já vou fazer uma assinatura do primeiro pagamento teu adiantado. Essa é uma pessoa que está oferecendo muitas coisas além do que era a obrigação dela. E a gente vê aqui que Boaz, ele não era simplesmente um patrão, ele era um homem de Deus. Olha como Boaz cumprimenta as pessoas que servem ele. Ele vai falar exatamente que as pessoas sejam abençoadas pelo Senhor. Olha só, na hora que Boaz chegou a Belém, ele disse aos trabalhadores: que o Senhor esteja com vocês e que o Senhor o abençoe, responderam eles. Ou seja, era uma firma de crente, era uma empresa de crente, gente. Não era uma empresa de crente de fachada, que só reunia todo mundo lá no pátio para fazer uma oração e começar a trabalhar como se fosse qualquer outro lugar. Era um lugar que realmente vivia a cultura do reino de Deus. Boaz, o que ele está fazendo aqui, ele não está fazendo, na verdade, nada mais, nada menos do que a lei orienta. A lei de Israel. Então, em meio a um momento que ninguém estava seguindo a lei, um homem seguia a lei. Porque na lei se continha em Deuteronômio que aos redores do campo deveriam ser deixados para os pobres e para as viúvas. E esse homem não simplesmente deixou que essa viúva trabalhasse, mas ordenou para que ela se sentasse ao lado dele. Ou seja, ele entendeu o quê? Ele entendeu o espírito da lei, que era misericórdia, que era justiça, e ele ofereceu isso para ela. E não é à toa que ele era um homem tão bem sucedido, porque ele vivia segundo a lei de Deus. E nesse sentido, logo em seguida, quando ela chega em casa e ela começa a comentar sobre onde que ela foi trabalhar e como esse moço era uma pessoa muito abençoada, como ela ajudou ela e tudo mais, a sua sogra logicamente fala assim: você acabou indo trabalhar justamente na empresa de um irmão do meu falecido esposo. Ou seja, ela encontra com alguém que verdadeiramente acreditava no Deus de Israel e que, por sorte, também era uma pessoa que tinha uma certa afinidade com a pessoa de Noemi. Isso vai ajudar muito nesse sentido nos próximos capítulos da história. Vamos continuar lendo aqui. Capítulo 3. A bondade de Boaz. Um dia Noemi disse a Ruth: minha filha, preciso arranjar um marido para você, a fim de que você tenha um lar. Você lembra que Boaz, o homem que deixou a trabalhar com as suas empregadas, é um dos nossos parentes? Pois bem, esta noite ele vai debulhar a cevada. Faça o seguinte: lave-se, ponha perfume e vista o seu melhor vestido. Depois vai até o lugar onde Boaz está trabalhando, mas não o deixe saber que você está ali, até que ele acabe de comer e de beber. Quando Boaz foi dormir, olhe bem para onde ele vai se deitar, então vá, levante a coberta dos pés dele e deite-se ali. Ele dirá o que você deve fazer. Ruth então respondeu: vou fazer tudo o que a senhora disse. Ela foi para o lugar onde debulhava as espigas e fez tudo o que a sua sogra havia mandado. Quando Boaz acabou de comer e de beber, ficou muito alegre e foi dormir perto de um montão de cevada. Então Ruth veio de mansinho, levantou a coberta dos pés dele e se deitou ali. No meio da noite, ele acordou de repente, sentou-se e ficou muito admirado de encontrar uma mulher deitada perto dos seus pés. Ele perguntou: quem é você? Eu sou Ruth, a sua empregada, respondeu ela. O senhor é nosso parente chegado e por isso tem o dever de me proteger. Boaz respondeu: que o Senhor abençoe, minha filha. Você está mostrando maior lealdade à família do seu sogro naquilo que está fazendo agora do que naquilo que fez pela sua sogra. Pois você não foi procurar um homem mais moço, fosse rico ou fosse pobre. Agora, minha filha, não tenha medo. Na cidade toda a gente sabe que você é uma mulher direita. Vou fazer tudo o que me pede. De fato, sou seu parente chegado e sou responsável por você. Mas acontece que há um homem que também é seu parente e até mais chegado do que eu. Fique aqui o resto da noite e de manhã nós veremos se ele quer ser responsável por você. Se ele quiser, muito bem, mas se não quiser, prometo por Deus, o Senhor, que ficarei com essa responsabilidade. Agora se deite e se durme. Então Ruth passou o resto da noite deitada aos pés dele, enquanto ainda estava escuro. Ela se levantou para não ser vista, pois Boaz não queria que ninguém soubesse que uma mulher havia ido lá. Então Boaz disse: tire a sua capa e estenda-a no chão. Ela estendeu e ele despejou na capa uns 20 quilos de cevada e a juntou e a colocou no ombro. Aí Ruth voltou para a cidade. Quando ela chegou à sua casa, sua sogra perguntou: como foram as coisas, minha filha? Ruth contou tudo que Boaz tinha feito por ela e ela disse:
Ele também me deu toda essa cevada e disse: não volte para casa sem levar alguma coisa para sua sogra. Então Noemi disse: agora, minha filha, tenha paciência e espere para ver o que vai acontecer, pois Boaz não vai descansar enquanto não resolver esse assunto ainda hoje. Olha que coisa impressionante, né, gente? Primeiramente, a gente deve perceber que Boaz é um homem, não simplesmente um homem próspero, mas ele é um homem de valor. Você ter dinheiro na sua conta não significa nada comparado a você ser um homem de palavra. Nesse sentido, o que Noemi acabou de falar é o seguinte: esse homem é um homem tão de palavra que aquilo que ele acabou de falar para você, ele vai resolver ainda hoje. Quem dera nós vivêssemos hoje em tempos que homens de palavra fossem levantados de tal maneira que a gente vivesse que aquilo que ele falasse hoje, ele resolvesse hoje. Isso eu digo para mim e para todos os homens. Que o Senhor possa nos abençoar e nos tornar como Boazes no meio de uma geração que são um monte de crianças, né? Em relação ao que ele acabou de falar, está se falando aqui que existia uma outra pessoa que ele era mais digno ou que tinha esse direito primeiro. Ele está se referindo à lei do levirato. O que era a lei do levirato? Quando alguém chegado se morresse em relação à sua casa, aquele homem que tinha uma esposa que não deu filhos a ele, deveria se casar com um parente mais próximo. Boaz poderia simplesmente ter tomado ela escondido, mas esse não foi o caso. Ele queria justamente resolver segundo a lei. E segundo a lei, a justiça determinava que havia alguém mais próximo de se casar com Ruth. Nesse sentido, a gente vai ver que ele vai colocar em primeiro lugar não fazer a própria vontade dele, mas fazer o que a lei mandava. Simplesmente ele não decidiu por si só. A gente deve perceber que também Ruth devia ser uma mulher muito bela. Então, nesse sentido, ele não estava só se casando por interesse, ele não estava só se casando porque ela era também uma mulher de valores, mas ele estava colocando em primeiro lugar a palavra de Deus. Então você imagina um homem de valor, próspero e que coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. Isso verdadeiramente é um homem de Deus. Continuando aqui. Boaz casa com Ruth. Boaz foi até a praça que fica ao lado do portão da cidade e sentou-se ali. Nesse momento apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, aquele de quem Boaz havia falado. E Boaz lhe disse: meu amigo, vem aqui e sente-se. Ele foi e sentou-se. Então Boaz chamou 10 pessoas importantes da cidade e disse: sente-se aqui. Eles se sentaram. E Boaz disse ao seu parente: Noemi voltou do país de Moabe e está querendo vender as terras que eram do nosso parente Elimeleque. Então eu resolvi conversar com você sobre o assunto. Agora, se você quiser, compre essas terras na presença das autoridades do povo e dos homens que estão sentados aqui. Mas se não quiser, diga, pois o direito de comprar essas terras é primeiro seu do que meu. O homem respondeu: eu compro as terras. Aí Boaz disse: se você comprar as terras de Noemi, também terá de se casar com Ruth, a viúva moabita, para que as terras fiquem com a família do falecido. Então o homem respondeu: nesse caso não vou usar o meu direito de comprar a terra, pois correria o risco de prejudicar a minha própria herança. Use você o meu direito, eu prefiro não fazer isso. Compre você as terras. Em seguida tirou as sandálias e deu a Boaz. Antigamente, Israel, para fechar um negócio de compra ou de troca de propriedades, uma pessoa entregava a outra a sua sandália. Aí Boaz disse às autoridades de todo o povo: hoje vocês são testemunhas de que eu comprei de Noemi tudo que era de Elimeleque, e de Quilom e de Malom. Também casarei com Ruth, moabita, viúva de Malom, para que a propriedade continue com a família do falecido. Assim o nome de Malom será sempre lembrado no meio deste povo e na sua cidade natal. Hoje vocês são testemunhas disso. Todos responderam: sim, nós somos testemunhas disso. E as autoridades disseram a Boaz: o Senhor faz com que a sua mulher que veio para o seu lar seja como Raquel e Leia, que deram muitos filhos a Jacó. Tornem-se assim as mães da nação israelita, que você seja rico e famoso em Belém e Efrata. Que os filhos que o Senhor lhe der nesse casamento façam com que a sua família seja como a família de Pérez, filho de Judá e de Tamar. Então Boaz levou Ruth para casa para ser sua mulher. Eles tiveram relações e o Senhor lhe deu a Ruth a bênção de ficar grávida. E ela deu à luz um filho, e as mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor que lhe deu hoje um neto para cuidar de você. Que este menino venha a ser famoso em Israel, que ele seja um consolo para o seu coração e lhe dê segurança na velhice. A sua nora, a mãe do menino, a ama, e ele vale
para você mais do que 7 filhos. Noemi pegou o menino no colo e cuidou dele. Ao vê-lo, as mulheres da vizinhança diziam: nasceu um filho para Noemi. Ele deram o nome de Obed. Obed veio a ser o pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Os antepassados de Davi foram desde Pérez, são esses: Pérez, Esrom, Rão, Aminadab, Nazon, Salmão, Boaz, Obed e Jessé. Esse é o fim do capítulo de hoje. E aqui a gente pode ver uma história, que é uma história para alegrar o nosso coração, que transforma momentos de dificuldade e desânimo em momentos de promessa e de grande interferência de Deus. Que Deus te abençoe e que amanhã nós possamos nos encontrar aqui novamente. Até mais.